Nós encerramos na semana passada o tema Deus e o Dinheiro, e hoje nós começamos um tema novo. Na verdade, é a terceira parte do tema Atos, e nós vamos dar continuidade ao tema Atos. Tivemos a primeira parte no ano de 2023, a segunda parte no ano passado, 2024, e esse ano 2025, se Deus quiser, nós acabamos o livro de Atos expondo até o último capítulo. E hoje nós vamos ir para esse período de transição do livro de Atos, que é Atos capítulo 12. Você está com sua Bíblia em mãos? Abra lá, Atos capítulo de número 12, do verso de número 1 em diante. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que eu intitulei de Quando tudo que temos é tudo que precisamos. Quando tudo que temos é tudo o que precisamos. É um título enigmático, no final você vai entender. Esse texto está inserido em Atos, obviamente, e Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas, e também o livro de Atos, encomendado por um homem chamado Teófilo, que encomendou de Lucas a escrita desses dois livros. E Lucas entregou para ele esses dois documentos como uma espécie de box de livros, onde tinha o Evangelho segundo Lucas e Atos. E isso não por acaso e não à toa. Atos, de fato, é a continuidade dos Evangelhos. Atos é a passagem de bastão de Jesus para os apóstolos, de Jesus para o Espírito Santo. Agora, a partir de Atos, o protagonista da história é o Espírito Santo, e aqueles que coparticipam da obra de Deus são os apóstolos e a igreja. E de forma muito especial, Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, demonstra, de certa maneira, essa proeminência de um dos apóstolos chamado Pedro. Pedro tal que assumiu grande parte da frente da igreja no primeiro século. E logo no capítulo 13, existe uma transição brusca, aonde entra em cena um outro apóstolo, agora um apóstolo nascido fora do tempo, chamado Paulo. E a partir do capítulo 13 de Atos, que nós vamos ver um pouco mais à frente, a gente então vai ver o ministério de Paulo e como a igreja vai avançando com socorro e com a ajuda do Espírito Santo. Dito isso, você está com a sua Bíblia aberta em Atos 12, acompanhe a leitura do texto. Por esse tempo, o rei Herodes Agripa começou a perseguir alguns da igreja. Mandou matar à espada o apóstolo Tiago, irmão de João, quando viu que isso agradou ao povo judeu. O povo judeu comemorou e celebrou a morte de Tiago. Também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa. Depois o lançou na prisão, entregando-o a grupos de 4 soldados para guardá-los. Herodes planejava apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente. O que a igreja fazia? Orava. E orava como? Fervorosamente. Não era qualquer oração, era uma oração fervorosa. Tiago, um dos líderes proeminentes da igreja, Tiago, que era irmão de João, filho de Zebedeu, havia sido decapitado. A igreja estava sofrendo a dor de um dos seus principais líderes. E agora também o apóstolo Pedro é preso e com a iminência da sua morte adiante. E no meio desse cenário, o que a igreja faz é orar fervorosamente. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, obrigado por sua graça e bondade que tem nos alcançado. Te louvamos porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E cremos, ó Pai, que o Senhor há de continuar fazendo.
porque o Senhor começou a sua boa obra e irá completar. Espírito Santo, nós te damos toda a honra, glória devida nesse lugar. Tu és bem-vindo no nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo. Desperta o nosso coração nessa noite. Corrige os nossos pecados e desperta-nos para a oração. Que possamos, ó Pai, compreender as armas que temos como igreja e usá-las de forma devida. Dá-nos discernimento, clareza daquilo que nós vamos ouvir e falar nessa noite. Nós clamamos com temor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já viveu algum momento na vida em que tudo parecia que ia desmoronar? Tipo assim, qualquer suspiro, a casa cai. Casamento por um fio, a vida financeira por um fio, talvez amizades por um fio, aquele sentimento de que eu nem vou levantar da cama, porque se eu levantar, vai dar ruim. Ou ainda, você já viveu um momento onde as portas se fecharam, os recursos acabaram, e até a esperança que você sempre alimentou e nutriu, e que sempre foi vívida em você, já não existe mais? Esmureceu, desanimou, do tipo, é isso mesmo, meu destino é a destruição e esse é o fim. É curioso porque a igreja primitiva nesse momento está vivendo exatamente esse cenário. Não porque ela fosse personalista, mas porque naturalmente eram líderes admiráveis, escolhidos por Jesus. Imagina lidar com o fato de que seu mestre já havia morrido, e agora Tiago, que era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, havia sido decapitado. Que reino é esse? Que rei é esse? Aonde seus servos são degolados? Ainda mais agora surpreendidos com a prisão de Pedro, um líder carismático, amado, e que acompanhou Jesus durante toda a trajetória, e que certamente era sabido por todos o quanto Pedro era estimado por Jesus. E Pedro agora está preso. A igreja, ela está tomada aqui por pavor. Ela perdeu todos os recursos, todas as possibilidades, ela não tem absolutamente nada para fazer em prol de Pedro. Nenhuma articulação, nenhuma intenção seria suficiente. Eles perderam absolutamente todas as possibilidades. Isso é poderoso percebermos, tanto no aspecto individual, quanto principalmente, eu diria, no aspecto coletivo. Porque aqui nós vemos o sistema, o Estado, a política se virando contra a igreja. E nós precisamos entender biblicamente qual deve ser o relacionamento da igreja, do povo de Deus, com a política. Para termos sanidade ao lidarmos com a política, não nos ausentando, mas ao mesmo tempo não nos entregando a um tipo de idolatria política. Por esse motivo eu quero chamar a tua atenção para o verso de número 1, onde o texto bíblico diz: por esse tempo o rei Herodes Agripa. Quem é Herodes Agripa? Herodes Agripa é neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande era o governador da região da Judéia quando Jesus nasceu, e foi ele que sentenciou a morte de criança, ao ponto que Jesus e a sua família foi para o Egito. E também Herodes Agripa é sobrinho de um outro Herodes, chamado Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? Herodes Antipas é aquele que sentenciou João Batista à morte, decapitou João Batista a pedido de Herodias, colocou a cabeça dele numa bandeja e desfilou num cortejo diante da celebração que estava acontecendo no Palácio Real. Essa era a família de Herodes Agripa. Já imaginou o jantar dessa família? Um matador de criança, decapitador de gente,
E agora Herodes Agripa olha para o seu tio, para o seu avô e fala: eu não vou ficar de fora dessa turma não. Também vou tratar de decapitar Tiago para deixar meu nome na história, e mais, vou prender Pedro. Agora, o que é curioso ao percebermos esse texto, é que Herodes Agripa faz isso por interesse e conveniência política. O movimento cristão no primeiro século estava efervescente e crescente. A igreja, ela ainda era escória social, mas ela estava começando a perceber-se notória na sociedade. As pessoas estavam começando a perceber o avanço e crescimento da igreja, inclusive a conversão de um ou outro rico e importante da sociedade. E Herodes Agripa, ao ver isso, ele percebe que precisa refrear a igreja, porque de alguma forma o crescimento da igreja se tornaria inimiga do Estado romano ao qual ele representava, como também ele precisava agradar um outro povo que estava debaixo do seu governo, que eram os judeus. Então Herodes Agripa decide, sem nenhum motivo, injustamente, de forma violenta, ele decide decapitar Tiago. E por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque uma coisa que eu e você devemos saber é que o Estado, a política e os poderosos, eles têm um objetivo: poder. Ok, tem várias exceções, verdade. Mas em última análise, o Estado é um sistema de poder. Políticos precisam de votos. Políticos precisam de apoio. Qualquer rei, qualquer governante, em qualquer lugar do mundo, se não tiver apoio popular, cedo ou tarde cai. Foi assim com Saddam Hussein. A gente viu a queda de Saddam Hussein. Um ditador feroz que dominava e que de repente caiu e toda a população se voltou contra ele. A Primavera Árabe demonstrou isso. Uma população que se voltou contra os seus governantes. E por que eu quero chamar a tua atenção para isso? Porque por vezes nós somos muito ingênuos ao pensarmos política enquanto cristãos. Não percebemos os interesses espúrios da política ao se aproximar da igreja e ao se aproximar do evangelho. Acredite, esse apelo aos evangélicos brasileiros não é motivado meramente por interesse de ética e moral. Esse apelo e esse apoio aos evangélicos brasileiros é porque todo mundo conhece a estatística de IBGE. E todo mundo sabe que em 2030 os evangélicos são maioria do Brasil e colocam qualquer governante em qualquer lugar no Brasil. E por esse motivo, por exemplo, nós vamos ver, estamos vendo, por exemplo, a Rede Globo fazendo uma curva ética e moral. Você acha que porque o Roberto Marinho se converteu? O interesse é meramente econômico e de poder. Bem como também, acredite, ano que vem é ano eleitoral. Cada vez mais vamos ver políticos usando de títulos evangélicos como pastor, missionário, profeta, evangelista e coisa do tipo para angariar votos. Bem como também vamos ver partidos colocando na sua cartilha evangeliquez. Você vai ver, e na verdade já estamos vendo, partidos que são anticristãos por essência e por código de partido, defendendo o evangelicalismo e querendo estabelecer alguma espécie de diálogo com os evangélicos. Ano eleitoral é uma maravilha. A gente vê político tomando ceia, a gente vê candidato levantando a mão para adorar Jesus. Mas o que esse texto está expondo para nós é uma realidade nua e crua que eu e você devemos perceber. A realidade é que nós temos um rei, e esse rei não é
nenhum governante humano, ele não é oriundo de nenhum partido humano. Esse rei é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único rei. O Estado estava se voltando ferozmente contra a igreja, porque isso era interessante para o Estado. E isso não aconteceu apenas na igreja primitiva, aconteceu em vários momentos da história. Um exemplo disso é o nazismo. No período do nazismo, grande parte da igreja luterana abraçou as ideias nazistas em primeiro momento, até o momento em que começou a se perceber heresias e desvios da fé. E o partido nazista começou a se apropriar dos elementos da fé para se fazer manutenção no poder e querer promover seus ideais, ao ponto, inclusive, de manipular a Bíblia e colocar nos 10 mandamentos um mandamento acrescido, que era honrar o Reich alemão. E isso não é conto, é uma realidade histórica. Nesse momento, a igreja luterana, que era a igreja oficial alemã, ela se dividiu entre aqueles que não apoiavam o nazismo e aqueles que apoiaram. E muitos apoiaram até o fim, mas grande parte olhando para aquilo que o Estado estava fazendo em prol dele próprio, utilizando e manipulando a igreja, muitos deles se voltaram contra o nazismo. A exemplo, um pastor luterano alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich, ele era um pastor alemão que notou esse movimento do Estado, esse movimento político, e se voltou contra o nazismo e foi perseguido ferozmente. Dietrich foi preso porque ele criou um plano para matar Adolf Hitler, isso mesmo, um pastor. E ele foi preso, e quando preso, foi sentenciado à morte. Poucos dias antes de acabar o período do nazismo, Dietrich foi morto, enforcado como pena capital. Mas isso não é um caso isolado. Por exemplo, tem um pastor também luterano chamado Richard Wurmbrand. Richard era um pastor romeno, luterano, no período da cortina de ferro da Romênia comunista, quando o Partido Comunista toma posse da Romênia e impede os cristãos de cultuarem as igrejas e praticarem culto e assim por diante. E eles fazem isso, obviamente, porque percebiam e entendiam que a fé cristã era opositora aos planos comunistas de poder. Porque uma vez que esse povo tem um Deus, a gente não pode manipulá-los com os nossos ideais. Uma vez que esse povo tem um rei, o Estado não vai ser rei deles. Então, manipulando tudo e todos, prenderam Richard. Durante 14 anos, Richard ficou em uma prisão terrível. Foi torturado em uma prisão subterrânea, isolado em celas sem som, sem luz, vivendo em escuridão total durante 14 anos, passando fome, apanhando todos os dias. E sabe o que Richard fazia? Pregava o evangelho aos seus colegas encarcerados e aos carcereiros que faziam guarda dele. Richard, depois de 14 anos, quando a cortina de ferro caiu, foi liberto. Inclusive escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, relatando todo o terror da sua prisão, feita por um Estado que, quando tem interesse de usar a igreja, usa, e quando não tem, descarta e persegue. E por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque o cenário dessa igreja primitiva era o cenário de uma igreja que não tinha apoio nenhum. E como eu falei anteriormente, nós vivemos a iminência clara de recebermos apoio, e nós, recebendo apoio político, econômico, comercial, algo do tipo, podemos nos perder na nossa missão, nos perder no nosso propósito. Por exemplo, vocês viram que pela primeira vez no cinema mundial foi colocada uma personagem genuinamente cristã, evangélica, num dos episódios da série Divertidamente, agora nova.
E você acha que fizeram isso por quê? Ah, não, porque a gente apoia os cristãos. É óbvio que não. O que move o mundo é o dinheiro, o interesse financeiro. E na mesma forma e medida que hoje a maré joga ao nosso favor, rapidamente ela joga contra nós. E por que eu estou falando isso? Para que eu e você nos desvencilhemos de paixões políticas. Para que eu e você saibamos que o nosso rei é Jesus, que o nosso partido é o reino de Deus, que a nossa esperança é o reino dos céus que está por vir. Até inclusive como forma de alerta, porque ano que vem é ano eleitoral, 2026, e ano eleitoral é uma confusão, porque alguns querem que a igreja se posicione, fale isso, aquilo, outro. Outros acham que a igreja se posiciona de mais ou de menos. E eu quero inclusive usar essa ocasião para dizer claramente qual é o nosso posicionamento a respeito de política enquanto igreja onda dura. Em 6 tópicos. Primeiro, não somos partidários. Em outras palavras, nós não defendemos absolutamente nenhum partido e nenhum candidato. Segundo, em contrapartida, não somos isentos. Não somos isentos. Em outras palavras, nós defendemos aquilo que cremos, nós defendemos nossos princípios e valores e não abrimos mão daquilo que é verdade. A exemplo, nas últimas eleições, como é de costume nosso, nenhum de vocês ouviram da minha boca como pastor presidente, e foi recomendado a todos os pastores da igreja, apoio partidário e político para um partido ou um político específico. Talvez algumas pessoas olhavam e diziam, mas eu sabia em que você votou. Mas daí eu tenho os cálculos a partir dos meus princípios e valores. É diferente. Você calculou a partir daquilo que eu creio, prego e ensino. Porque nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é contra o aborto. A palavra de Deus diz que existe homem e mulher, e eles são uma família, quando ambos se juntam. A palavra de Deus nos diz tantas e tantas verdades, que em nome de boa vizinhança política, nós não podemos abrir mão, nem para um lado, nem para outro lado. Terceiro, defendemos princípios, não bandeiras. Muitas bandeiras políticas estão carregadas de princípios que desvirtuam da nossa fé. Por exemplo, algumas pessoas apaixonadamente abraçam o liberalismo econômico. E é verdade que no liberalismo econômico existe muito daquilo que cremos a partir da palavra de Deus, mas também existe muito daquilo que não cremos. É verdade que no capitalismo existe muito daquilo que cremos, mas também existe muito daquilo que não cremos. E dessa forma, nós não levantamos bandeiras, abraçamos princípios. Quarto, valorizamos o voto consciente e responsável. Cada um é responsável por exercer sua cidadania. Quinto, nosso reino não é deste mundo. Sexto, mantemos a unidade acima das divergências. Nós somos irmãos em Cristo, não por ideais políticos. Aquilo que nos unia é o sangue de Jesus, e não bandeiras partidárias. E eu estou enfatizando isso, porque quando a igreja se curva à política, ela perde o direito de ser voz de Deus diante da nação. Quando a igreja tem rabo preso, com partido, com político, com sistema, ela perde a sua voz profética. E nós não podemos abrir mão da nossa voz profética. Porque independente se o candidato mais parecido com as nossas convicções for eleito ou não, ou menos parecido for eleito ou não, independente disso, nós devemos ser profetas da nossa nação. E a nossa voz tem que ser ouvida quando injustiças são praticadas. Aquilo que está sendo feito
já há alguns mandatos com o INSS, é terrível, é diabólico, e ninguém de nós deve apelar para candidato ou partido X ou Y para defender isso. Desvios de dinheiro nos montantes exorbitantes que a gente tem visto ser anunciado, isso é imoral, isso é pecado, independente de qual período eleitoral ou período governamental foi feito ou não. Nós não podemos perder nossa voz profética. Amém. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é para o verso de número 3. Viu que isso agradava ao povo judeu. A primeira relação que é tratada no texto é a relação da igreja com a política. E o quanto a política, ela é cambiável, ela é flexível, ela age de acordo com seus interesses. E agora, a relação da igreja com a religião de forma ampla e geral. Quem estava apelando para Herodes Agripa prender Pedro e o matar era o povo judeu. E eu e você hoje temos luz e entendimento ao saber que os profetas, a lei, os patriarcas eram judeus. Nós recebemos herança da fé de Abraão, somos filhos da fé de Abraão. Porém, os judeus estavam colocando lenha nesse fogo e querendo ver o extermínio dos cristãos naquele contexto. Não foram os romanos, nem os pagãos. Herodes Agripa era apenas um marionete dos interesses políticos que ele tinha, bem como tantos poderosos dos nossos dias, são apenas marionetes de interesses espúrios, partidários, e que pouca ideologia têm. Se nós tivéssemos um pouco mais de lucidez e sobriedade para entender e perceber a política, não cairíamos no conto do vigário. A religião, por vezes, se volta contra a igreja de Cristo. E não só às vezes, sempre. Sempre. Por que a religião judaica se voltou contra o cristianismo? Pelo menos 5 motivos. Primeiro, porque os cristãos confrontavam o pecado. Segundo, porque eles defendiam a exclusividade de Cristo. Terceiro, porque rejeitavam ídolos e tradições vazias, e isso era um problema econômico e social. Por exemplo, Paulo, quando vai pregar em Éfeso, ele causa um transtorno comercial, porque lá em Éfeso se vendia ídolos. E Paulo então diz: esses ídolos não servem para nada, galera. E aí os fabricantes de ídolos começaram a perder dinheiro. E qual foi a resposta? Vamos matar os crentes, porque eles estão atrapalhando o nosso comércio. A igreja é perseguida porque ela rejeita ídolos e tradições vazias. A igreja é perseguida porque ela cresce exponencialmente. Igreja cresce em qualquer lugar do mundo. Acredite, meu irmão, existe uma igreja crescendo na Coreia do Norte, existe uma igreja crescendo no Irã, existe igreja crescendo no Egito. Eu fui numa igreja lá no Cairo, no Egito, aonde se reúne dominicalmente nesse mesmo lugar 10 mil crentes, em um país muçulmano, e que a perseguição contra o cristianismo é feroz. Quinto, a igreja é fiel até o fim, porque a nossa lealdade não é com partido, não é com político, não é com ideologia. A nossa lealdade é com Jesus. A nossa lealdade, a nossa aliança é com o nosso Rei. E portanto a igreja, ela assume esse papel que não é manipulável. Sempre há e sempre haverá o remanescente da igreja que não se entrega aos prazeres da Babilônia. Um povo que entende que com chavos e alianças podem comprometer a sua fé.
por vezes, a igreja incomoda muita gente. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa: a fé que não incomoda ninguém, talvez também não esteja curando ninguém. A fé cristã, por essência, ela é uma pedra no sapato do ser humano. Ah, pastor, não quero ser um crente chato. Então você não quer ser crente. Porque vai dizer que alguém é legal dizendo que você é pecador. É legal? É legal você estar no rolê e alguém falar: cara, você precisa de salvação, você vai para o inferno. Em algum lugar isso é legal? Não, isso não é legal. E o cristianismo tem por essência essa coisa de pouco se importar com o que os outros estão pensando. Porque a nossa esperança não é deste mundo. A nossa esperança está em Jesus. Eu já vivi isso quantas vezes. Por exemplo, eu lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, aonde uma menina que na época tinha acho que 15 anos, não me lembro muito bem, mas ela havia se batizado na nossa igreja. E eu lembro então que o pai dela, que era um católico romano roxo, ficou furioso, fez uma denúncia para o conselho tutelar me procurou. E aí então nós tivemos uma audiência para o conselho tutelar me ouvir, etc e tal. E na tal audiência o pai dela também estava. E meu irmão, eu lembro do pai dela olhando nos meus olhos e dizendo assim: deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro que a minha filha viva no crack do que seja evangélica. O que eu quero que você perceba e entenda é que a oposição religiosa à igreja de Jesus é comum. Não se assuste se a tua avó não quer que você se batize. Não se assuste se seu tio está escandalizado que você é evangélico. Não se assuste se seus amigos do trabalho tiram sarro de você, dizendo que estão roubando o teu dízimo. Isso faz parte, sempre fez parte. A religião sempre se opôs à fé cristã. E por esse motivo, a igreja não deve se render a essas imposições. Nós vivemos pela fé e vivemos por nossas convicções de fé. Portanto, meu irmão, não se renda a imposições litúrgicas. Ah, não, porque isso aí jamais é um culto. Onde está o altar? Não se renda a imposições eclesiológicas. Ah, igreja, porque tem que ser assim ou assado. Não se renda a tradicionalismos. Se você vive pela fé, viva pela fé. Porque no final das contas a igreja só tem um compromisso: quem nós queremos agradar? Me diz aí, quem? Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te agradar. Se você está hoje aqui e amanhã não está, beijo, filho. Está tudo certo. Eu não iniciei o ministério para agradar pessoas. Inclusive, já fui processado várias vezes por querer viver para a glória de Deus. Inclusive, já fui ameaçado de morte. Inclusive, já passei por todo tipo de coisa que você possa imaginar. Porque meu compromisso não é te agradar. Meu compromisso não é falar aquilo que você gosta de ouvir. Meu compromisso não é fazer você feliz. Meu compromisso é com Jesus. Eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Não viva para agradar pastores, não viva para agradar a igreja, não viva para agradar líderes. Viva para agradar a Deus. E nesse caminho de agradar a Deus, aí então submeta-se. Seja leal, seja íntegro, tenha bom caráter. Mas o teu compromisso é com o Senhor. A verdadeira igreja de Cristo, ela não está nem aí para a política. A verdadeira igreja de Cristo não está nem aí para aquilo que as outras religiões dizem. A verdadeira igreja de Cristo está preocupada em ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa sina. É para isso que fomos comprados por Jesus. É por isso que fomos feitos reino de sacerdotes. A igreja não tem aliados políticos. A igreja não tem aliados religiosos.
E esse é o pano de fundo da igreja primitiva. Uma igreja que não tinha como apelar a Herodes. Uma igreja que não tinha sacerdotes no judaísmo, no farisaísmo, nos saduceus, para apelar ajuda e socorro. Uma igreja que não tinha nada. E quando ela não tinha nada, o que ela fez? Ela orou fervorosamente. Quando a igreja percebeu que não tinha nada, ela percebeu que tinha tudo. A igreja não tinha armas, não tinha influência, não tinha aliados, mas tinha oração. E isso foi suficiente. A oração é suficiente. Meus irmãos, o poder da oração derruba poderosos. O poder da oração derruba impérios. O poder da oração derruba sistemas corruptos. O poder da oração transforma o mundo. O Império Romano passou, Agripa morreu, mas a igreja está aqui. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja prevalece porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. A nossa força não é política, a nossa força não é religiosa, a nossa força é espiritual, é o Espírito Santo que conduz a igreja, mas conduz a igreja como resposta de uma oração fervorosa. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Você tem orado fervorosamente por você mesmo, pela igreja, pelo reino de Deus? A palavra utilizada por Lucas ao dizer que a igreja orava fervorosamente é a palavra ektenos. Essa palavra grega significa esticar até o limite, insistir sem cessar. A oração fervorosa fala sobre uma oração sincera, persistente, apaixonada, cheia de fé, intencional. Uma oração fervorosa. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. A igreja não é um clube da leitura. Isso daqui não é uma academia filosófica. A igreja é edificada, fundada, estabelecida e concluída por Jesus e pelo Espírito Santo. E portanto nós devemos depender do Espírito Santo em tudo que nós fazemos. Esses dias eu tenho refletido a respeito disso. Nossa, eu tenho tantas responsabilidades, tantos fardos, tantos pesos, tantas decisões, tanta coisa que me acomete diariamente. E aquilo que eu tenho ouvido de Deus é: Felipe, você está muito ocupado para deixar de orar. Você precisa orar, porque os problemas da igreja não são resolvidos com articulação política. Os problemas da igreja não são resolvidos com articulação religiosa. Os problemas da igreja são resolvidos no poder do Espírito Santo. E por isso a igreja precisa orar. Orar. Amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.